Ok, nesse problema aqui nós temos uma ligação entre uma fonte e uma carga. Elas estão em ligação estrela-triângulo, né? E nós temos em algumas informações aqui. Nós sabemos, por exemplo, que a fonte é toda simétrica, que ela está equilibrada. Nós sabemos que cada uma dessas cargas aqui na fonte tem uma impedância de 8 mais J4 ohms. E nos é pedido aqui para calcular as correntes de fase e de linha. Bom, primeira coisa, né? O que é a corrente de fase e corrente de linha? A corrente de linha, nós podemos pensar, por exemplo, na linha de transmissão aqui. Imagina aqui que isso aqui veio aqui de uma usina, provavelmente, né? A gente aqui está, por exemplo, aplicando isso aqui numa casa, numa fábrica, num prédio. E aqui nós temos a linha de transmissão. Então, as correntes de linha são essas aqui. As correntes de fase são as correntes que estão passando aqui em cada fase aqui da nossa carga. Essas correntes aqui. Bom, então vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é dar o nome aos bois, certo? Primeiramente vamos começar aqui pelos geradores, certo? Aqui tem uma informação aqui muito importante que eu deixei de falar aqui no começo, que é que a sequência é positiva. Isso vai significar que os fasores vão ficar na sequência de A, B e C. Vou desenhar isso aqui para ficar mais simples. Então aqui eu vou ter aqui o diagrama fasorial aqui, né? Da fase, né? Então aqui eu vou ter o VA, VAN, né? Tensão entre o ponto A e o neutro, certo? Aqui está o neutro. Em seguida, ele está girando no sentido anti-horário, certo? Então depois do A vai o B, né? Que é a sequência positiva. Então depois veio o VBN aqui. E em seguida vem o VCN aqui. Então ele está na sequência positiva, certo? Se fosse sequência negativa seria A, C e B. Ok, então eu vou desenhar esses aqui também aqui no nosso diagrama, certo? Então aqui vai estar o VBN e aqui vai estar o VCN. Esse diagrama aqui ele não precisa estar necessariamente concordando aqui com essa informação aqui do VAN. Que aqui está falando que o VAN está a 10 graus. Eu desenhei ele aqui a 90 graus, mas como são fasores girantes, eu posso dizer que, por exemplo, eu tirei uma foto dos fasores em outro momento do circuito. É que fica mais fácil assim se você desenhar sempre o mesmo diagrama. Mas continuando aqui, nós temos também as tensões de linha, certo? A tensão de linha é uma tensão entre uma linha e outra. E no caso nós teremos três tensões de linhas. Nós teremos a tensão entre A e B, certo? Que no caso eu vou precisar primeiro desenhar aqui os pontos A, B e C, certo? Então é A ligado com A, o B aqui ligado com o B daqui, e o C ligado com o C daqui. Então eu vou ter aqui o VAB, espera que esse marcador está muito grosso, né? Mas aqui é VAB porque nós chamamos VAB, que é essa tensão é a tensão aqui menos a tensão aqui, certo? Então é VAB, por isso que a seta vai para cima. Aqui eu vou ter aqui embaixo o VBC, porque é do B para o C. E aqui finalmente eu vou ter uma outra aqui. Essa aqui eu vou desenhar, peraí. Uma última aqui, tensão de linha, que é a tensão do VCA. Ok, e aí aqui chegando aqui na nossa carga, eu vou ter as tensões da carga, certo? Elas vão ser usadas em combinação com o valor das cargas para calcular as correntes de carga. Eu vou ter aqui uma tensão, nessa carga aqui, uma tensão VAB também. Eu vou chamar ela aqui de VAB, porque ela está de novo entre o ponto A e o ponto B, que na verdade é a mesma tensão que da linha, né? Então veja só que interessante, a tensão nessa carga VAB é a mesma tensão que está aqui na linha. Então eu não vou desenhar as outras para não ficar mais confuso ainda esse diagrama. Mas é só ter em mente que, por exemplo, se eu quiser a tensão
nessa carga aqui, essa aqui vai ser a tensão VCA, porque é essa tensão que está aqui, entendeu? Só que ela transportada para cá, no caso vai ficar uma seta nesse sentido aqui, de cima para baixo. E aqui é a mesma coisa, só que é uma seta do sentido da direita para a esquerda, que é a tensão VBC. Eu vou só desenhar as setas, talvez só para ficar talvez um pouco mais... tentando não deixar confuso. Mas você vê aqui que são todas no mesmo sentido, certo? E outra coisa é que essas setas, elas são desenhadas aqui, porque em seguida vai vir as setas das correntes. E as correntes elas já vão ficar aqui em convenção de receptor. Ou seja, é a seta da corrente ao contrário da seta da tensão. Porque aqui a gente está falando de carga e fica mais conveniente, certo? Mas se fosse desenhado ao contrário, era só aplicar aquele sinal de menos na lei de Ohm. Ok, então digamos que o maior desafio aqui desses exercícios aqui de trifásico já foi, que é tentar desenhar o circuito de uma forma que não fique muito, bagunçado. Tentei o meu melhor aqui, mas vamos prosseguir aqui. Então aqui eu quero calcular a tensão da linha, né? Digamos que eu estou interessado primeiro na tensão VAB. A tensão VAB, se eu olhar aqui atrás, aqui nessa parte aqui, eu vou fazer um zoom aqui para tentar não bagunçar mais. A tensão VAB, que é essa aqui, que eu estou interessado primeiro, ela vai estar em função dessas duas outras tensões aqui. Que é a tensão do nêutron, né, o VAN, e o VBN. Então dá para notar aqui por esse diagrama aqui, que essa tensão VAB, ela nada mais é do que o VAN menos o VBN, concorda? Porque até se eu desenhar aqui, digamos que vou desenhar aqui de uma forma não trifásica aqui, só para talvez tentar deixar mais claro. Mas aqui, ó, eu vou ter aqui um VAN, eu vou ter aqui o VBN. Certo? VBN aqui para baixo. VBN. E eu estou interessado nessa tensão total aqui. Então, no caso, é só a soma dessas duas aqui. Só que como esse VBN ele está para baixo, então ele vai entrar com um sinal negativo. Então, isso aqui é uma coisa importante já, né? O VAB é o VAN menos o VBN. Só que uma coisa importante, eu não posso... fazer essa subtração aqui de qualquer jeito, porque eu não posso esquecer que eu estou trabalhando com fasores. Então é aqui que vai entrar esse diagrama aqui, porque se eu fizer aqui a subtração de vetores, lembrando lá da geometria analítica com vetores, eu vou ver que VAN menos VBN é esse vetor aqui. É esse vetor aqui, VAN menos VBN. Esse problema aqui ele vira basicamente um problema de geometria. Porque eu sei que na tensão trifásica, todos os fasores estão defasados de 120 graus, certo? Então aqui tem um ângulo de 120 graus. Vou tentar desenhar aqui. Aqui tem um ângulo de 120 graus, certo? E esses dois ângulos aqui, que eu vou destacar eles em vermelhos, eles são de ângulos de 30 graus, certo? Aqui é 30 graus, esses dois aqui. Então eu já tenho aqui basicamente toda a informação que eu preciso para achar o VAB. Porque eu sei também, se a gente usar um pouco de geometria, aqui nesse triângulo aqui, que ele é isósceles, eu vou saber que esses dois lados aqui são iguais. Se esses dois lados aqui são iguais, esse outro lado aqui vai ser a raiz de 3 o tamanho desse outro lado. Então eu já tenho informação tanto da fase desse meu ângulo VAB, que vai estar defasado em 30 graus do VAN, como eu sei que ele vai ter um módulo que é raiz de 3 o VAN, o meu VAB, que é a tensão de linha. Então eu vou escrever aqui do lado, primeiro aqui as tensões
desse gerador aqui. Sempre lembrando aqui que essas tensões aqui, elas estão defasadas sempre de 120 graus de uma para outra. Então, se eu separar aqui com essa informação que eu tive agora, da defasagem de 30 graus e do módulo ser raiz de 3 vezes maior, eu consigo encontrar aqui as tensões de linha aqui, que elas vão ficar assim. O VAB, ele vai ser igual a 100 raiz de 3. Eu só vou deixar o raiz de 3 aqui para ficar mais claro, né? E ele vai somar 30 graus, porque se eu transpor ele para cá, esse vetor eu posso andar com ele, né? Ele vai ficar aqui e aqui vai ter um ângulo de 30 graus. Então, aqui vai ser 10. Eu vou colocar até esse 10 aqui, só que com a soma aqui mesmo. 10 mais 30 graus. Que vai dar 40 graus, certo? Agora os outros fasores, eles vão ser basicamente iguais a esses. É só ir defasando de 120 graus cada um deles. É claro que se eu fizesse pelas contas aqui também, teria que dar a mesma coisa. Mas eu já vou fazer aqui direto. Então eu vou encontrar que o VBC é igual a 100 raiz de 3, defasado de menos 80 graus. E que o VCA é igual a 100 raiz de 3, defasado 160 graus. Ok, agora eu já encontrei essas aqui, são as tensões de linha, certo? Então aqui eu vou até separar aqui. Aqui é no geral e aqui é na linha. Só que eu não acabei de discutir anteriormente que as tensões de linha vão ser iguais às tensões de fase. Concorda que essa tensão é a mesma que essa? Essa tensão aqui é a mesma que essa. E essa tensão aqui é a mesma que essa? Então aqui também há tensões da fase. No caso, eu quero dizer as tensões aqui na minha carga. Então, a partir disso, eu já consigo calcular as correntes aqui na carga. Porque é só usar a lei de Ohm agora. Então, por exemplo, eu vou achar aqui no IAB, que é daqui para cá, I de A para o B, ele vai ser igual ao VAB, esse VAB, dividido pelo Z. No caso, o Z é 8 mais J4. Então, eu vou separar aqui. Esse 8 mais J4, eu vou ter, ele é um número complexo, né? O VAB também já está em complexo. Então, o que eu vou ter que fazer é basicamente fazer a conversão aqui deles. Então, aqui, escrevendo aqui esses números aqui com o valor que nós temos, certo? Vai ficar o VAB é igual a 100 raiz de 3 fase 40 graus. E aqui embaixo eu vou ter o 8 mais J4, que é a tensão, que é a impedância da minha carga, certo? E daí essa parte aqui é só fazer a continha aqui em complexo, certo? Nesse caso aqui eu vou ter que converter essa parte aqui de baixo para coordenada polar, para conseguir fazer a divisão aqui. Mas vai dar basicamente, se depois que fazer as contas eu vou pular essa parte, vai dar basicamente que a tensão no IAB, aqui faltou o chapéu aqui, é igual a 11,18 raiz de 3, fase 13,44 graus. Isso aqui é para ser feito na calculadora. E agora eu vou ter que fazer também isso aqui para o IBC e para o ICA, certo? O IBC e o ICA, certo? Esse I aqui e esse I aqui. Só que eu não preciso fazer essa conta de novo, porque eu estou num sistema trifásico e ele falou que ele é todo simétrico, certo? Então, além das fases serem simétricas, que na verdade é necessário que elas sejam simétricas, mas as cargas também são simétricas. Então, eu posso aproveitar desse fato que elas já são simétricas, porque só vai mudar a fase aqui deles, entre elas, certo? Mas o módulo vai ficar igual. Então, é só eu defasar isso aqui, cada uma de 120 graus. Então eu vou encontrar aqui que o ICA é igual ao IAB, só que defasado de mais 120 graus. E o IBC é igual ao IAB menos 120 graus. Como que eu sei se é mais ou menos 120 graus? É porque eu já tenho a informação aqui que é uma sequência positiva.
Então, se eu desenhar o diagrama fasorial dessas correntes, vai ficar assim. O IAB vai ficar aqui, né? Ele vai vir primeiro. Depois vai vir o IBC. E em seguida vai vir o ICA. Se fosse sequência de fase negativa, seria IAB, ICA e IBC, certo? E agora nós temos que calcular aqui as correntes de linha. Ficou meio pequeno aqui, mas eu vou pegar aqui uma outra folha aqui rapidinho para fazer. Porque é interessante que eu vou usar justamente esse diagrama aqui. Só que eu vou fazer ele maior aqui, certo? Mas vai ser mais ou menos o mesmo princípio. Veja só. Eu sei aqui que eu tenho, então, vou desenhar aqui de novo aqui grande. Acho que eu nem precisava ter desenhado aqui, né? Mas eu vou aqui achar que vai ter um IAB. Naquela sequência, o IBC e o ICA. Imagina que eles são todos do mesmo tamanho aqui, né? Eu desenho aqui meio... Mas tudo bem. Agora eu vou ter que encontrar aqui a corrente na linha, né? Eu vou ter 3 correntes na linha, né? Que aqui eu coloquei L, mas vai ser talvez IA ou ILA, né? Corrente na linha B, né? IB e corrente na linha C. E C. Essas correntes, se eu for aplicar aqui a lei de Kirchhoff dos circuitos em cada nodo desse aqui, por exemplo, aplicando primeiro a lei de Kirchhoff nesse nodo A aqui, eu vou encontrar o seguinte. Eu vou encontrar aqui, nesse nodo A, fazendo zoom aqui, está entrando a minha corrente A, certo? Só que daí aqui, tá vindo nesse sentido aqui a corrente ICA, que é essa aqui, certo? E nesse sentido aqui, tá saindo a corrente IAB. Então, veja só. Eu sei que a soma dessas correntes tem que dar zero, certo? Então, aplicando aqui a lei de Kirchhoff nesse nó aqui, que eu separei ele aqui, vai ficar aqui a corrente IA que está entrando, né? Menos IA, menos ICA que também está entrando, mais IAB que está saindo, é igual a zero, certo? Então eu vou isolar aqui o IA e eu vou descobrir que o IA é igual a IAB menos ICA. Só que, de novo, caiu nesse mesmo problema aqui que eu estava aqui no começo, certo? Porque não é uma subtração simples, é uma subtração com fasores. Só que aqui eu já desenhei também os fasores das correntes aqui, quando eu estava explicando aqui. Então fica bem simples, porque a corrente IA é IAB menos ICA, certo? Então é IAB menos ICA. Então ela vai estar aqui, fazendo aqui a subtração de vetores, né? O IAB é o IAB menos o ICA. Que eu gosto de pensar até assim, porque isso aí sempre acaba me confundindo, né? Mas eu gosto de pensar que eu tenho o ICA, que eu sei que se eu somasse o IAB com o ICA, eu ia fazer esse caminho e depois fazer esse aqui, né? É o IAB mais o ICA. Então ia cair mais ou menos aqui, né? Só que eu gosto de pensar num ICA negativo, né? Então se eu somasse aqui, imagina, com o ICA negativo, ele ia ficar mais ou menos aqui. Na verdade saiu aqui da folha. Mas esse vetor aqui que vai dar esse vetor aqui, certo? Que é o IAB menos o ICA, que na verdade ele está transposto aqui. Mas então ele já está aqui, certo? Mas de qualquer forma, eu sei então que aqui, como é um sistema trifásico, cada uma dessas correntes estão defasadas em 120 graus, certo? E eu sei que aqui tem 30 graus. E por consequência, eu sei que aqui tem 30 graus. Então, por consequência, como aqui também tem 30 graus, eu sei que esse vetor aqui está defasado de 30 graus do IAB. Eu espero não ter te confundido, mas isso aqui você talvez consiga pegar uma intuição melhor só brincando aqui com esses vetores aqui. Mas prosseguindo a conclusão de tudo isso aqui que eu falei, é que então que essas correntes de linha, elas vão ficar defasadas de 30 graus das correntes da fase. E outra coisa, pela mesma regra aqui do triângulo, elas vão ser raiz de 3 maiores
que o módulo dessas fases. Então, para escrever aqui a resposta aqui delas para finalizar, eu vou encontrar aqui que o meu IA ele é igual a essa quantidade aqui vezes raiz de 3, certo? Então vai ser 3 vezes essa quantidade aqui, mas eu vou colocar aqui mesmo assim, é 11,18 raiz de 3 vezes raiz de 3, certo? Ela só ficou raiz de 3 vezes maior, mas é 3 vezes isso aqui, só cancelar as raízes. E ela vai ficar com uma fase de menos 30 graus aqui, porque está no sentido horário daqui para cá, né? Do IAB. Então ela vai ficar com esses 13,44 menos 30 graus. E daí das outras correntes de linha, é só a gente somar e subtrair 120 graus. Por exemplo, a corrente B e B, ela vai ser esse mesmo valor aqui, né? 1,18 vezes 3. E a fase, como a gente está em sequência positiva, eu vou subtrair aqui 120 graus. Então vai ficar 13,44 menos 30 menos 120, que é menos 150, né? E a outra aqui eu vou só somar, mas eu vou só aqui só somar 120 graus, que vai dar mais 90 graus, né? E aqui é a mesma coisa, para o IC. Bom, então é basicamente isso o exercício. Eu espero não ter confundido mais ainda, mas fazendo aqui uma revisão do que foi feito, que isso aqui podia ser feito bem rápido. É que eu quis tentar explicar ao máximo assim que eu conseguia a geometria do problema. Mas basicamente eu fiz o quê? Eu tinha informação aqui dessa tensão aqui no gerador. Eu sabia que a sequência era positiva. Então a partir disso eu já consigo desenhar aqui o diagrama fasorial. Aqui está a ligação triângulo. Mas aí eu consegui definir aqui as tensões na linha. Que as tensões na linha são iguais às tensões aqui nas cargas, no triângulo. Então aqui, para calcular as tensões nas linhas, eu encontrei aqui pela lei de Kirchhoff a tensão de uma linha em função dessas outras linhas, que é uma subtração, mas é uma subtração de vetores, então eu tenho que fazer esse esquema aqui. Só que para o trifásico é sempre o ângulo de 30 graus, mais ou menos 30 graus, e raiz de 3 maior. Então aqui, fazendo aqui essa subtração aqui, vai ficar raiz de 3 maior, ângulo de 30 graus defasado. Aí a partir disso eu consegui calcular as correntes, que foi só a aplicação da lei de Ohm. E daí depois eu voltei de novo para esse triângulo aqui, para calcular as defasagens. Aqui eu apliquei de novo a lei de Kirchhoff, igual eu apliquei aqui a lei de Kirchhoff nas tensões, mas agora foi a lei de Kirchhoff das correntes. E a partir dessa lei de Kirchhoff eu consegui de novo encontrar que é um fator de raiz de 3 no módulo e uma fase de 30 graus. Então vai ser sempre isso para a rede trifásica, é raiz de 3 e 30 graus. Então é isso, até mais.